Bom, a linguística histórica, ela estuda as famílias de línguas, né? E a origem dessas famílias de línguas são línguas muito antigas que foram espalhadas por uma região ampla, como, por exemplo, o português foi espalhado no Brasil. E já há muito tempo se descobriu que certas línguas da Índia, como o Bengali, Hindi, Urdu, e as línguas europeias pertencem à mesma família. Nas primeiras décadas do século XIX e no início do século XX, o parentesco dessas línguas era rastreado simplesmente pela análise das línguas entre si, né? Então, se chegou a reconstruir essa língua original, que é o proto-indo-europeu, que deu origem às línguas indo-europeias, mas ficava o mistério de como aconteceu essa dispersão, ou seja, imaginava-se que um povo teria se dispersado de uma determinada região e teria imigrado, seja para a Índia, seja para a Europa, levando consigo essa língua original. Mas, para final do século XIX e início do século XX, as pessoas começaram, os pesquisadores começaram a cruzar as evidências da linguística com as evidências da arqueologia. Então, se descobriram diversos candidatos vamos dizer, entre essas culturas, esses restos desses povos aí da pré-história, né, que foram escavados. E no final do século XX, quando houve essa grande revolução na genética de populações, se passou a utilizar evidências provenientes desses estudos de genética de população. Então, esses estudos de genética de população rastreiam linhagem, seja do cromossomo Y, que é transmitido apenas de pai para filho, seja do DNA mitocondrial. Então rastreiam essas linhagens dentro das populações dessas regiões em que se falam línguas indo-europeias, e através do cruzamento desses dados se encontram os vestígios dessas antigas imigrações. Então, hoje, com o cruzamento de evidências da linguística comparada da arqueologia e da genética de populações, a gente sabe que houve uma grande emigração a partir da região do sul da Rússia, do que a gente chama de estepe Pôntico-Cáspia, né? Essa estepe entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, de um povo que é o povo que domesticou o cavalo, né? Então o cavalo deu uma vantagem estratégica, uma vantagem militar. Eles tinham armas de bronze, eles tinham cavalos, eles tinham carros de batalha. Eles emigraram por uma ampla região, levando a língua deles, levando a cultura deles, né? E mais recentemente, arqueólogos têm descoberto que em diversas regiões da Europa, no oeste da Europa, nas Ilhas Britânicas, por exemplo, o período em que as línguas indo-europeias foram introduzidas coincide com o período em que, no registro arqueológico, você tem uma verdadeira substituição de um DNA antigo, que era uma mistura de DNA nativo europeu com DNA do Oriente Médio, pelo que eles chamam de DNA da estepe. Então essas linhagens das estepes começam a predominar na Europa Ocidental. E a maior parte da população europeia descende dessas linhagens das estepes, né? O que predomina hoje nos estudos indo-europeus, na indo-europeística, é o que se tem chamado de paradigma arqueogenético, que é justamente essa maneira de fazer ciência, né? Essa maneira de reconstruir a árvore genealógica das línguas indo-europeias através desse cruzamento de dados da linguística histórica comparada, da arqueologia dessas antigas culturas que são rastreadas aí pelos arqueólogos,
e da genética de populações, né? Então, os dados da genética de populações, eles, a gente pode dizer que eles revolucionaram o nosso conhecimento sobre a história das línguas.